Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, sua professora americana. Hoje eu vou contar para vocês quanto tempo demorou para eu aprender português. Mas antes de começar o vídeo, por favor, já dá seu like e se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve para continuar melhorando seu inglês comigo, sua professora Amanda, ok? Vamos lá. Alguém me perguntou, Amanda, quanto tempo demorou para você aprender português? Eu falei, vou fazer um vídeo falando sobre isso. Por quê? Não é uma resposta simples, né? Não é só dizer, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não, fluência não é tão simples assim para explicar, né? Então, pensei, vou fazer esse vídeo para vocês saber a minha jornada, o meu caminho de fluência em português, porque é assim, eu espero que puder ajudar vocês também. Mas eu vou falar a verdade sobre tudo. Qualquer coisa que eu não respondo aqui nesse vídeo, por favor, deixa uma pergunta nos comentários embaixo e eu te respondo, né? Então, começando, se você já viu o meu primeiro vídeo, um dos meus primeiros vídeos, como eu aprendi português, você iria saber que eu era estudante de intercâmbio no Brasil e eu tinha 16 anos e era em 2003, não pode falar a minha idade. Então, de 2003 até 2004, eu fiz meu ano morando no Brasil como estudante de intercâmbio e eu acho que isso ajudou muito. Porque eu ainda estava no ensino médio aqui nos Estados Unidos, a gente chama high school. Eu ainda estava no high school, eu estava no meu terceiro ano de high school, então isso ajudou muito, porque com aquela idade, com 15, 16 anos, você ainda não está com as preocupações da vida como você tem quando adulto, como pagando seu aluguel, pagando as dívidas para o banco dos seus estudos de faculdade, entendeu? Então, isso ajudou bastante. Também a sua cabeça ainda está mais novo para absorver as coisas, né? Para aprender. Então, sabendo disso, eu tinha 16 anos, eu cheguei no Brasil em agosto de 2003. Antes de chegar no Brasil, eu estava... Porque meu sonho era de falar português fluente, né? Então, antes de falar português, antes de começar a fazer aulas em português, eu já estava escutando Nath Roots, Charlie Brown Jr., algumas bandas assim. Eu já estava escutando, mesmo não entendendo as letras e o que eles estavam falando sobre, eu estava escutando essas músicas todo dia, né? E, que mais? Também iria imitar eu falando português. Eu lembro falando comigo mesmo no espelho, tentando imitar como eu achei parecia português. Também eu acho ajudou. Mesmo antes de aprender qualquer palavra fora de oi ou até logo. Eu sabia oi até logo antes de estudar português. E antes de fazer meu ano de intercâmbio, minha mãe me colocou numa aula, uma classe de português. E eu fiz 2 a 3 semanas de aula antes de chegar no Brasil. Mas isso era muito pouco, gente. Era tipo, eu acho que eu fiz 2 aulas por semana, por 2 ou 3 semanas antes. Então, eu aprendi oi, tudo bem. Eu falo português um pouco, falo um pouco de português, sabe? Não era nada demais, mas é suficiente para minha mãe e eu sentir um pouco melhor comigo indo para sair de casa por um ano, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, na minha casa de intercâmbio no Rio de Janeiro, minha irmã de intercâmbio carioca, Camila, ela estava fazendo curso de inglês, né? E ela já falava inglês, ela já falava bastante inglês. Ela melhorou, claro, comigo morando dentro de casa. E eu vou explicar mais sobre isso depois, mas isso era um motivo de eu sair da casa deles. Eu amava eles eram muito gente boa, eu gosto tanto deles até hoje, que minhas irmãs cariocas estão no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Mas não deu certo para... algumas razões, mas uma grande razão e motivo de eu sair do Rio de Janeiro e também na casa deles era porque Camila conversava muito comigo em inglês e isso estava atrapalhando demais eu aprendendo português, né? Então, eu iria chegar, eu comecei logo depois. Talvez depois de 2 dias chegando no Rio, eu já comecei a estudar num colégio
junto com minha irmã carioca, a gente estava na mesma sala de aula. Então, tipo, o segundo, terceiro dia, eu já comecei a estudar dentro de um colégio particular no Shopping Zona Norte, no Rio, chamado Centro Educacional da Lagoa. Se ainda tá lá, ou se vocês conhecem. Então, lá era muito bom, porque eu estava escutando português o dia inteiro, né? Então, eu estava fazendo aula de matemática, de física, história, literatura, tudo que você normalmente aprende sobre as classes que você normalmente faz em ensino médio. E assim, mesmo sem entender nada, muito tempo eu estava tentando estudar, eu estava escrevendo tudo que eu vi no quadro, mas ao mesmo tempo eu estava com um dicionário, porque era antes do celular. Mesmo se eu estivesse com o celular naquela época, eu não acho que eu poderia estar usando o celular dentro da sala de aula, né? Naquela época, para ver o dicionário, para traduzir mais rápido, né? No Google. Mas eu estava com o meu dicionário, que eu acho que eu já ia toda a página no meu dicionário de inglês e português, e até chegava uma hora ou outra que eu cansava demais. Eu acho que os professores também entenderam que eu não falava português fluente, então eles me deixavam lá escrevendo em inglês. Então, fui escrevendo em inglês no meu diário só para me sentir um pouco de conforto durante essa fase mais difícil de intercâmbio, que eu acho são os primeiros 3 ou 4 meses, quando você realmente não está entendendo muito, mas você está aprendendo demais todo dia, né? Cada dia você está entendendo mais. Mesmo que você não consiga falar ou saltar a língua, você consegue entender um pouco cada dia mais. Então, para falar até... Eu lembro, depois do terceiro 4 meses, sim, depois 3 meses e meio, 4 meses, escutando português todo dia, vivendo com uma família brasileira, a mãe e pai da casa não falavam inglês. E mesmo com Camila falando um pouco comigo em inglês, ou bastante comigo em inglês, a gente não conversava sempre, né? Porque eu estava dentro do colégio. Mas mesmo assim, assistindo TV todo dia em português, eu comecei a entender muito depois de 3 meses e meio, 4 meses. E eu acho que quando eu realmente consegui falar de volta, mesmo que parecia engraçado, parecia que eu não entendia português muito bem, porque na hora de falar eu não conseguia soltar a língua. Então eu estava entendendo a maioria, eu estava entendendo 80% das coisas, 85% das coisas, mesmo que não deu para eu falar. No final de 3 meses e meio a 4 meses. Sabendo disso, graças a Deus, eu decidi e escolhi fazer 1 ano de intercâmbio e não somente 1 semestre ou 4 meses. Se você está pensando sobre fazendo um intercâmbio fora do país, mais ainda para aprender inglês, ou alemão, francês, qualquer outra língua que você está interessado, escolhe para ficar fora do seu país, fora do Brasil, por 1 ano, porque só 1 semestre não vale. E claro que talvez vocês estão estudando inglês antes de chegar nos Estados Unidos, ou antes de chegar na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, né? Mas mesmo assim, é muito bom ficar 1 ano, porque só depois de 6 meses eu comecei a falar português com um pouco mais fluência. Claro que não era o mesmo nível de fluência que eu estou agora nesse momento, porque eu vou continuar conversando sobre isso, sobre como eu aprendi português, quanto tempo demorou, mas eu consegui, no mínimo, falar mais ou menos, eu consegui falar frases, né? Eu estava entendendo 95%, se não mais, e eu estava conseguindo falar em frases. Depois do carnaval, eu lembro
exatamente quando era que eu voltei falando mais português ainda. Então, isso já era agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tipo, depois de 7 meses, depois eu voltei do carnaval com minha irmã capixaba, Renata, eu lembro de minha outra irmã de intercâmbio, Flávia, falando: nossa, Amanda, que isso? Vocês voltaram como pessoas diferentes. E Amanda, ela voltou do carnaval falando português. Então, eu não sou um anjo também, não sou santo. Eu estava bebendo álcool durante o carnaval, né? Com 16 anos. E desculpa para os meus pais brasileiros de intercâmbio. Sim, eu bebi álcool junto com minha irmã, né? Renata. Então, eu acho que para ajudar a soltar a língua, se você bebe álcool, mesmo sem uma taça de vinho ou uma cerveja aqui e lá, né? Ajuda bastante. E, claro, funcionou demais comigo. Imagina, você está bebendo todo dia, dançando, sem estresse, sentindo livre, só se divertindo. Claro que é muito mais fácil para sua mente aprender uma outra língua, né? Mas ainda dançando as músicas de carnaval. Você aprende mais ainda com as danças no Brasil, né? Ainda fica mais fácil ainda para aprender a língua. Não, mas depois de tudo isso, 7 meses. Então, depois de 3 meses e meio ou 4 meses, eu estava entendendo 85% e consegui falar algumas palavras de volta, né? Algumas frases não correto, não correto, mas eu consegui me virar com 4 meses. E depois de 7 meses, eu conseguia entender quase 95% de tudo que as pessoas estavam falando. E também eu conseguia montar frases e manter uma conversa, né? Claro que não era uma conversa de alguém, né, nativo, mas era uma conversa, deu para fazer amizades, deu para arrumar um namorado brasileiro que não falava inglês na época, né, deu para entender as novelas das 8, conversar mais com as amiguinhas no colégio, no ensino médio. Então, assim começou, né, logo depois do carnaval, começou o meu segundo semestre de ensino médio no Brasil. Então, nessa época, eu estava entendendo bastante mais. Então, eu não podia só ficar viajando no maionese na sala de aula. Eu tinha que prestar atenção no que os professores estavam falando, porque eles entenderam. A Amanda já sabe, ela já foi para carnaval, ela está aqui 7 meses, ela tem que prestar atenção. E eu sempre era uma aluna boa, mas eu comecei também a prestar mais atenção. Ainda não estava fazendo as provas ou nada em português. Agora, pensando sobre as coisas antigamente, eu gostaria muito se eu tivesse feito as provas agora. Mas na época eu ainda me sentia muito inseguro de fazer prova em português ou redação em português. Então, depois desses 7 meses, chegou aos 11 meses, o programa de intercâmbio terminou, acabou oficialmente, e eu fui encontrando com os outros gringos que tinham ido comigo para o Brasil para passar aquele 1 ano. E era muito interessante, gente, porque eu tive uma experiência, a maior experiência da minha vida fazendo o intercâmbio no Brasil. Minha família brasileira, eu converso com eles até hoje. Eu ainda estou na família, no grupo de WhatsApp da família deles, né? Então, eu peguei muito, eu amo eles muito como uma família de sangue, né? Então, por isso, tendo essa experiência tão boa com uma família, eu consegui aprender demais, né? Minha mãe brasileira de intercâmbio me ajudou demais. Todas as manhãs eu acordava cedo e a gente conversava sobre as coisas mais naturebas, sobre saúde, sobre comida, com minhas irmãs dentro da casa. Eu também tive muito para conversar com as duas, né, na verdade. E com meu irmãozinho, Geraldinho, a gente, no mínimo, eu consegui brigar com ele. Eu acho que ele brigava muito comigo. Então, sabendo tudo disso, com um pai, uma mãe e 3 irmãos de intercâmbio, né, lá, me ajudou demais aprendendo a língua, né?
E também meu pai era do Brasil de intercâmbio, era um professor de química, então eles já falam português, eles tinham via educação, né? Educação assim, sabe? Todo mundo estudando na faculdade, eu acho que isso ajudou eu melhorar meu português também, porque não era um português da rua, né? Era um português mais sofisticado, e mesmo se eu não falo tão sofisticado hoje, eu agradeço eles muito por me corrigindo sempre naquele ano que eu estava na casa deles, e também tentando viver junto com brasileiros, só assistindo televisão brasileiro, fazendo amizade com outros brasileiros, porque os outros gringos, quando a gente saíram do Brasil, eu acho que eu e mais uma ou outra garota que também estava namorando com um brasileiro, a gente era as duas gringos que saíram do Brasil falando melhor que o resto. Tive pessoal lá que quando era nossa hora de sair do Brasil, depois de 11 meses, quase um ano no país, eles nem conseguiam falar, eles não conseguiam manter uma conversa em português. Então, para vocês entenderem, contato direto, que é a melhor forma, a forma mais rápida de aprender outra língua, inglês, qualquer outra, você vai ganhar tudo isso fazendo intercâmbio fora do seu país. Mas hoje em dia você tem que esforçar mais. E mesmo se você não tem dinheiro para fazer intercâmbio, hoje em dia com a internet e o celular e a música, sabe, dá para fazer uma imersão pequena na sua própria casa. Só escuta músicas em inglês, só assiste filmes em inglês, só assistir seriados em inglês, e até na Netflix, eu sei que a maioria de vocês tem Netflix, tem as opções para, mesmo se o filme é alemão ou brasileiro, tem a opção para você colocar o filme e as legendas em inglês. Então, realmente, hoje em dia não tem desculpa para não aprender outro idioma. Então, gente, até hoje, 16 anos depois, eu continuo estudando português todo dia, e mais ainda com vocês, meus alunos no YouTube, meus alunos no Instagram, vocês me corrigem, eu sou muito grata por isso, e durante essa jornada com vocês, ajudando vocês a melhorar seu inglês, até hoje, 16 anos depois, eu estou melhorando o meu português todo dia. Também sou casado com um brasileiro, e eu sei, eu posso falar a verdade, que ajudou demais. Esses últimos anos com meu marido ajudou muito, porque eu estava fora da comunidade brasileira por um tempo, agora eu voltei, e a minha filha também está crescendo numa casa bilíngue, então, claro, ajuda demais. Se você consegue ter um namorado americano, inglês, sabe, de uma parte do mundo que fala inglês, claro que vai ajudar bastante. Mas você nem precisa só isso hoje em dia. Hoje em dia, com a internet, tudo é possível. Só entra lá no YouTube e começa a aprender, né? Então, gente, espero que esse vídeo ajude vocês a entender a minha jornada e o meu caminho com a língua portuguesa. Espero que você pode pegar algumas dessas lições né, para vocês mesmos, na sua jornada aprendendo inglês. Tá bom? Muito obrigada, beijos, kisses, tchauzinho, bye!